Você que tem interesse em conhecer mais a respeito dos processos pedagógicos na educação infantil e que, além disso, deseja conhecer um pouco mais sobre a teoria histórico-cultural ou esclarecer dúvidas a respeito dessa teoria, hoje nós iremos falar um pouco sobre esse assunto e nós esperamos lhe ajudar nesse processo. Portanto, fique ligado até o final, curta esse vídeo, ative o sininho, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu comentário, pois nós queremos saber a sua opinião e também o seu comentário é importante, a sua curtida é importante para que o YouTube entenda que é relevante o nosso vídeo e que ele venha contribuir tanto para pessoas como para pesquisadores no assunto. Então vamos lá! Hoje nós falaremos a respeito da brincadeira de faz de conta, de papéis sociais e a constituição da personalidade das crianças na pré-escola. E este é o tema da pesquisa da Jéssica de Aguiar Lima, que é doutoranda na UFOPA, que teve como objetivo a sua pesquisa de compreender de que forma a brincadeira de faz de conta de papéis sociais contribuiu no desenvolvimento da personalidade das crianças. E para conversar comigo e conosco hoje, nada mais nada menos do que a professora Franciele Tapajós Ribeiro, ela que é minha colega de mestrado, mestrando em Educação na UFOPA. A professora Franciele é formada em Educação Física, ela atua na educação infantil, no ensino fundamental e também no ensino superior. Mas para não dizer que eu esqueci de alguma coisa, eu vou passar a palavra para a professora Franciele e ela vai acrescentar o que porventura eu tenha esquecido. Seja bem-vinda, professora Franciele. Olá, como já previamente apresentado aqui pela Cleilma, eu sou professora no Colégio Batista Santarém há alguns anos, atuo lá desde o maternal até o ensino médio e também tenho tido a oportunidade de atuar na Universidade Paulista, em Santarém, dando aula para turmas de educação física, pessoal da graduação. Então, essa é a minha formação e esse privilégio de estarmos estudando também na Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, são pontos importantes aí que nos ajudam muito a formação, para trabalharmos como professores e termos um trabalho relevante na nossa sociedade. Então, para início de conversa, professora, eu gostaria de falar rapidamente a respeito, só um pouquinho, a respeito da teoria histórico-cultural que foi desenvolvida por Vygotsky. Ela que é baseada no materialismo histórico dialético de Marx. Lembrando que Marx estudou sobre as condições materiais da existência como causas do desenvolvimento histórico, as condições sociais e não mais as ideias, como era defendido por Hegel. E essa pesquisa de Marx, esta concepção, permitiu um avanço nas pesquisas antropológicas, abrindo caminho para o estudo dos fenômenos psicológicos. E era aqui que eu queria chegar, professora, para lhe perguntar sobre o paralelo que existe entre as pesquisas de Vygotsky e as ideias marxistas ou marxianas de como chegamos à teoria histórico-cultural. Bem, primeiro, nós falamos de Vygotsky, é importante a gente entender que ele buscou identificar as mudanças qualitativas do comportamento que se sucedem no decorrer do desenvolvimento biológico e a relação que ele estabelece com o contexto social que vivemos. Então, tendo as suas atenções no seu estudo sempre voltadas para as funções psicológicas superiores, que são típicas de todos os seres humanos. Então, esse paralelo ocorre quando o homem, embora influenciado por questões biológicas como um ser socialmente constituído, constrói a si mesmo de forma consciente através da sua ação sobre a realidade. Então, o que Vygotsky diz? Ele diz que o homem é a personalidade social, isto é, o conjunto de relações sociais encarnado no indivíduo. Então, adentrando na pesquisa, eu e o público que está nos assistindo também gostaria de saber se as brincadeiras de faz de conta na pré-escola podem mesmo auxiliar no desenvolvimento da personalidade das crianças. Como é que isso se desenvolve, professora? Sim, verdade. A brincadeira, ela tem um papel fundamental para desenvolver essa questão da personalidade.
A criança, a partir da brincadeira, percebe o outro, aprende a dividir, aprende a opinar, a dialogar, ela também reivindica e também respeita os direitos dos demais colegas, além de aprender a conter as suas vontades mediante as regras estabelecidas. Então, Vygotsky, ele é um teórico essencial para compreender esse processo, porque ele diz que existem atividades mediadoras que são elementos que possibilitam o desenvolvimento psíquico das pessoas de maneira geral. Então, para ele, ao longo da vida, as pessoas necessitam de atividades que guiem esse desenvolvimento humano, e isso é um fator fundamental no processo de relação com o outro. E aí existem os signos e até os objetos sociais. Então, a brincadeira de faz de conta, ela é uma dessas atividades que é característica até na idade pré-escolar. Então, segundo ele, as ferramentas, elas são consideradas orientadores de atividade externa. Então, são meios de trabalho, meios que servem para dominar os processos da natureza. Um exemplo, e os signos, eles são considerados orientadores de atividade interna. E, em especial, nós temos a linguagem, que é um meio de comunicação e interação que permite a organização do pensamento humano. É bem interessante falar sobre essa questão e pensar nesse período de desenvolvimento, né? Desenvolvimento da criança que está ligado a tantos fatores, e isso nos leva à questão do ambiente. Estava pensando aqui sobre isso e nas concepções sobre a apropriação do desenvolvimento cultural da criança e na sua relação da escola, né, com a mediação pedagógica, pensando sobre o que você falou e essa concepção e essa apropriação. Eu queria saber, professora, qual seria o papel da escola, o papel do professor no desenvolvimento infantil da criança, considerando, no caso, o contexto. A escola, ela tem um papel muito importante, realmente fundamental, porque a escola da infância, ela precisa ser concebida como um local onde as crianças poderão se desenvolver, né, nas suas potencialidades, de forma ali social, né, até com a questão do desenvolvimento ao longo da história dela ali. A escola, propriamente falando, ela precisa ser um local, um espaço rico, um espaço desafiador, um espaço acolhedor. E os professores, né, os profissionais que estão na escola atuando, eles precisam conhecer, né, que é importante o desenvolvimento infantil ali naquele local e necessitam compreender que devem então ali desenvolver a integralidade no processo de desenvolvimento dessa criança. O bom dessa pesquisa, a gente mergulhar um pouco nela, é entender que a autora, né, a pesquisadora, ela se preocupou muito em caracterizar esse contexto cultural e envolveu a escola, a família das crianças selecionadas nessa pesquisa, né? Verificou também a prática pedagógica de uma professora relacionada às brincadeiras de faz de conta de papéis sociais desenvolvidas pelas crianças. Então, além disso, ela compreendeu de que forma essas crianças ressignificavam as situações sociais vivenciadas ali, né, através da brincadeira de faz de conta, permitiu ser identificadas as funções psíquicas superiores envolvidas nas brincadeiras de faz de conta de papéis sociais desenvolvidas pelas crianças daquela determinada turma. Então, assim, realizar essa pesquisa em uma UMEI, né, uma Unidade Municipal de Educação Infantil no município de Santarém do Pará, e através da produção de dados que a pesquisadora aplicou, como a própria observação da rotina das crianças, aplicação de questionários com pais responsáveis, fez com que se constatasse que as brincadeiras, elas não ocupavam um lugar de destaque na rotina das crianças. Então, ao fazer a intervenção naquele local junto à professora, né, se focou em estudos formativos sobre a brincadeira de faz de conta e de papéis sociais, com o objetivo de quê? De fomentar o próprio planejamento ali da professora, enriquecer aquela situação ali e também a própria problematização da atividade, então, como uma maneira de comprovar ali a importância da brincadeira.
Como é importante o contexto cultural para a formação e desenvolvimento da criança, né, professora? E pela sua fala, é possível perceber que a escola, e em especial também o professor, possuem um papel fundamental nesse processo e que eles precisam ter consciência das especificidades da educação infantil, percebendo que a criança se desenvolve para depois elaborar as atividades mediadoras que possibilitam o seu contato cultural, o seu contato com os objetos, com as pessoas e com as situações que essas crianças interagem, né? E para que tudo isso aconteça é necessário que haja um ambiente repleto de possibilidades. E eu estava pensando aqui também que nessa mesma vibe eu gostaria ainda de fazer outra pergunta, se você me permite, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão das condições da realização da brincadeira de faz de conta de papéis sociais na Amazônia e a relação com a atividade guia, já que a brincadeira de faz de conta de papéis sociais é a temática dessa pesquisa, né? Certo. Primeiro, nós precisamos observar que para que o desenvolvimento infantil ocorra, as condições do meio são extremamente essenciais. Isso inclui a interação das crianças com os adultos mais próximos e também com os objetos, né? Chegando então à brincadeira de faz de conta de papéis sociais, típicas de idades de 4 e 5 anos. Por isso, a educação infantil ela é potencialmente um dos contextos privilegiados para o desenvolvimento dessas crianças em busca da dimensão humana historicamente estabelecida, uma vez que pode possibilitar o acesso aos bens culturais por meio das interações estabelecidas com as pessoas e objetos de forma, então, intencional, planejada e organizada. Lembrando que a brincadeira de faz de conta de papéis sociais possibilita efeitos educativos. Então, isso permite uma influência sobre o desenvolvimento da personalidade das crianças. Quando brincam, elas representam regras, conteúdos, temas advindos das relações sociais. Elas, por meio do faz de conta, representam papéis sociais de argumento doméstico, do trabalho, da particularidade regional, inclusive da Amazônia, de literatura. Então, assim, as questões até de fauna, conteúdo animalesco, a questão dos animais, as próprias vivências fantásticas que as crianças têm da criação humana é permitido que possamos identificar isso por meio da brincadeira. Que interessante, professora, e quanto aprendizado. Desde já, o nosso muito obrigada. Obrigada por nos incentivar a conhecer mais a respeito da teoria histórico-cultural. Muito obrigada também por nos trazer um pouco mais sobre essa pesquisa, sobre o que norteou, e no caso tanto a teoria como todo o trabalho de Vygotsky norteou a pesquisa, e também por nos ajudar a compreender mais sobre a importância da brincadeira e de que quando a brincadeira ela é realizada com o propósito de ensino, para o desenvolvimento das crianças, ela possibilita bons efeitos. Esses efeitos que vão para toda a vida, efeitos educativos e que eles exercem influência no desenvolvimento da personalidade da criança, até mesmo quando elas crescem, considerando que a personalidade se forma na infância. Mas antes de encerrar o nosso vídeo, eu vou passar novamente a palavra para a professora Franciele, para que ela faça suas considerações e também aproveite para já se despedir. Também agradeço a oportunidade, foi um tempo muito bom que tivemos aqui, que todos vocês possam ser incentivados a entender a importância, quando nós identificamos no processo educativo, as questões psicológicas a níveis reais e iminentes quando a gente fala de desenvolvimento de criança. Então, a imaginação é muito importante nesse processo, o controle da vontade, a fala, a função simbólica da consciência, a própria escrita e o cálculo podem ser incentivadas por meio e vistas por meio da brincadeira. Então, esse estudo que a gente abordou hoje criou a possibilidade de compreendermos a questão do faz de conta, como ele se desenvolve, né, na brincadeira de papéis, e as questões que a brincadeira possibilita, como situações imaginárias e reais, e representa até as questões das relações sociais, que envolve o trabalho coletivo. A gente pode ver a partilha, a autoafirmação,
o próprio conformismo e até situação de violência, preconceito e medo nas brincadeiras. Então, é por isso que é muito importante a formação continuada nesse contexto, porque ela possibilita transformações na prática educativa dos professores, e foi visto isso na pesquisa, na prática educativa da professora, né, que passou a compreender melhor, entre outros aspectos da prática docente, seu papel diante da atividade guia do desenvolvimento infantil. Então, fica essa dica de estudo para quem deseja mais se aprofundar, né, nesse assunto, e que todos possam então compreender a importância que as crianças têm, a escola tem na nossa vida como um todo, na nossa sociedade. E dica para nós também com relação à nossa função e nosso desenvolvimento e na continuidade das nossas pesquisas, né? Bem, mas nós chegamos ao final da nossa entrevista, ao final do nosso vídeo. Nós agradecemos a sua atenção, nós esperamos ter contribuído com você, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e também da temática, que tenham aprendido um pouco mais e se aprofundado nesse assunto. Se não, terão outros vídeos e aí nós continuaremos a abordar outros temas também. Até a próxima, muito obrigada pela sua audiência e pela sua atenção. Tchau, tchau!